Começamos com a Cirlei, aqui da cidade de Santos. A nossa irmã pede para o pastor falar sobre João, capítulo 5, aquela passagem do paralítico junto ao tanque de Betesda, pastor. Por favor. Nós queremos dizer que neste capítulo 5 de João, dois fatos ocorrem que me parecem ser do interesse desta nossa consulente. Aqui faz menção de uma situação que não sabemos se realmente é real, a existência de um tanque, quando, segundo declara ainda a Bíblia, a primeira pessoa que se lançasse naquele tanque e possuísse qualquer enfermidade seria curada desse seu mal. Não sabemos se é uma tradição ou se realmente ocorria. O fato é que Jesus, chegando àquele tanque, encontrou muitas pessoas enfermas e dentre elas um homem paralítico. E Jesus perguntou para ele: "Queres ficar são?" Ele ficou surpreso. 38 anos estava à beira daquele tanque e não havia solução, disse ele. "Quando eu vou descer, desce outro antes de mim." Jesus então disse: "Toma a tua cama e anda." E aquele dia era sábado. Quando aquele homem saiu dali, transportando sua cama, logo os sabatistas, guardadores do sábado, os judeus, chegaram perto dele e diz: "Olha, você não sabe que hoje é dia de sábado? Não pode transportar a cama." Ele responde com muita naturalidade: "Aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda." E quem é esse homem? Ele não sabia dizer, porque não conhecia Jesus. E Jesus havia se retirado, até que, posteriormente, ele encontrou Jesus e foi correndo lá para as autoridades judaicas e notaram, e a dizer: "Olha, quem me curou foi Jesus." Os fariseus então ali se encheram de um ódio contra Jesus, porque notaram que ele estava mandando o homem levar a sua cama num sábado. E Jesus disse para eles: "Olha, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Aí o ódio dos judeus cresceu mais ainda. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E por isso os judeus queriam matá-lo, porque não só ele próprio quebrantava o sábado, mas dizia que seu próprio pai também trabalhava no sábado, desde a criação. Então, essa é a colocação. De um lado, a posição judaica de um extremismo religioso, e do outro lado, Jesus opera um milagre, cura o doente, manda que ele se retire levando a sua cama, e é acusado a ponto de ser ameaçado de morte. Agora, para nós conhecermos a atitude de Jesus, não só num caso isolado, nós queremos fazer menção do que lemos no capítulo 12 de Mateus para o nosso consulente Cirlei ter uma noção bem clara de uma situação que nós estamos vivendo arvorados na autoridade do Senhor Jesus Cristo e que hoje não somos compreendidos e acusados de transgressores. Diz o capítulo 12 de Mateus, versículo 1 em diante: "Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, respondeu: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele, os que
com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer nem os que com ele estavam, mas apenas os sacerdotes. Então, Davi cometeu um pecado ligado à lei cerimonial, que havia um pão seleto próprio para os sacerdotes, e ele chegou com seu exército com fome, ele pediu autoridade para poder comer daquele pão. Não havia nada de importância nisso. Era satisfazer a situação de um grupo de pessoas com fome. De modo que Jesus saiu em defesa dos seus discípulos. E ainda continuou, no versículo 5 do capítulo 12 de Mateus: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, se um elemento da população sem cargo notório em qualquer serviço religioso foi acusado de transgredir o sábado, estavam sofrendo um tipo de acusação por parte dos fariseus, que eram os religiosos da época. Agora vem Jesus e chama a atenção deles. Por que que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, os sacerdotes eram mais responsáveis diante de Deus. O que fariam os sacerdotes no templo, exatamente no dia de sábado? É que havia um outro mandamento da circuncisão, e esse mandamento exigia que uma criança do sexo masculino, no 8º dia do seu nascimento, ele deveria ser circuncidado. Não poderia diminuir um dia nem acrescentar outro dia. O dia sagrado para a circuncisão era no dia do nascimento. Logo, todas aquelas crianças que passavam por esse acontecimento de serem gerados no dia de sábado, eram levados ao templo e os sacerdotes acendiam um fogo que era proibido de acordo com Êxodo 35:3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Eles acendiam fogo, rachavam lenha, faziam um trabalho normal de um dia secular. E estavam livres de qualquer acusação. E Jesus então disse: aqui está alguém que é maior do que o templo. Ele se fez, declarou, maior do que o templo. Se os sacerdotes podiam invalidar o sábado, estando no lugar sagrado, o templo, porque ele, como Senhor do sábado, no sentido de autoridade como juiz, chegou-se então aos líderes fariseus e disse: se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Qual foi o veredito de Jesus como Senhor do sábado? Ele não disse que o sábado é dia do Senhor. Ele disse que era Senhor, com autoridade de juiz para julgar o caso dos próprios discípulos dele que estavam sendo acusados. E aí ele concluiu: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. De modo que nós seguimos este Jesus e não vemos nenhuma razão contra uma pessoa que trabalha o sábado. Na lei de Moisés, de acordo com Números capítulo 15, uma pessoa que foi encontrada recolhendo gravetos para preparar seu alimento, um ancião, foram perguntar para a liderança judaica o que se faz com ele. A resposta foi incontinente: apedrejado, morra. Era a lei.
Agora Jesus veio e alterou. Senhor do sábado, com autoridade sobre o dia, podendo então dizer que tipo de pecado eu cometi. Nenhum. De modo que dos 10 mandamentos, o único pecado que foi tirado dessa relação, como não sendo abominável na sua transgressão, tanto é que não tem condenação para ele, os outros têm. Não matarás. Não, qualquer transgressão tinha um determinado castigo, mas não tinha para o sábado. Então, essa é a nossa posição para a nossa consulente Suelei. A próxima pergunta é do Eduardo, aqui da cidade do Guarujá. Ele notou aqui que as igrejas evangélicas estão usando uma garrafinha de água no meio das orações. Ele diz aqui, não seria esta uma prática católica, pastor? Eu quero dizer ao nosso consulente, educadamente, Eduardo, que quando você diz, porque as igrejas têm usado uma garrafinha, você generaliza. Você coloca todas as igrejas na mesma situação. Eu desconheço essa garrafinha de água. Eu, como pessoa que sofro de problemas de falta de... tenho sede frequentemente, eu preciso beber água durante o transcorrer do culto. Às vezes pego lá e bebo enquanto a pregação está sendo feita, ou senão no intervalo me vejo obrigado porque a boca está seca. Não posso continuar assim. E outras pessoas devem ter mesmo problemas nesse campo de beber água. Agora, usar uma garrafinha de água no meio das... contrário ao princípio bíblico. Não tem nada absolutamente na Bíblia que recomende tais garrafinhas de água enquanto se ora. Se uma pessoa, no momento da oração, ele tem um problema pessoal, fisiológico, ele pode se levantar educadamente, ir até o gabinete sanitário e lá fazer as suas necessidades e retornar para o seu lugar. Isso pode acontecer em qualquer culto. Então, essa prática que o nosso consulente está mencionando, ele faz um paralelo com alguma prática católica que eu desconheço. Mas, de qualquer modo, se há uma objetividade nessa prática de usar a garrafinha no meio da oração, aí está errado. Não tem base bíblica para tal. Pastor, nada de colocar um copo com água em cima do rádio depois que eu estiver orando, né, pastor? Não, aí, isso é superstição. Superstição, não é isso? É. A próxima pergunta aqui é NQI Mulher. A consulente aqui de Santos não quer se identificar, pediu assim e mandou a sua pergunta por e-mail. Pastor, a nova aliança, ela coloca aqui entre parênteses, Novo Testamento, anula o Velho Testamento? Se o irmão disser dessa maneira, obviamente que não, considerando 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, existem preceitos cerimoniais na lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Por exemplo, nós encontramos Deus ameaçando Moisés porque sua esposa teve uma criança, estava chegando o dia da circuncisão e ele estava indiferente, foi ameaçado de morte. Foi preciso que a mulher fizesse esse ato religioso que prescrevia essa colocação de morte para o que
o genitor que se esquecia da sua obrigação, fosse mãe ou pai, mas principalmente o pai, está notório. Agora, nós notamos no Novo Testamento, lá no capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo Paulo desfazendo completamente qualquer obrigação com circuncisão. Se você é circuncidado, é isso. Se não é circuncidado, é a mesma coisa. Como quem diz, não tem valor nenhum. E assim muitos preceitos da lei antiga são abandonados porque cumpriram o seu tempo. Inclusive aí está também a questão do sábado. O sábado não é preceito moral, é preceito cerimonial. E de modo que há coisas no Novo Testamento que não são obrigatórios a nós no Novo Testamento. Por exemplo, quero mostrar no livro de Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo, maior escritor do Novo Testamento, podemos dizer também da Bíblia Sagrada, ele pregou na igreja da Galácia o Evangelho de Jesus Cristo. Tal era o valor do seu Evangelho, que ele chegou a dizer no capítulo 1 desse livro, se um anjo descesse do céu e pregasse evangelho diferente do que ele tinha pregado, fosse anátema. Essa palavra anátema significa amaldiçoado. Vou ler o trecho, o versículo 6 em diante, 6 ao versículo 8. Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Olha que colocação, se um anjo descer do céu e pregar evangelho diferente do que nós recebemos, seja amaldiçoado. Mas os gálatas não resistiram à eloquência, talvez, desses judaizantes que entraram na cidade e passaram agora a orientá-los. E Paulo tomou conhecimento. E Paulo então declarou no capítulo 3, não vou me estender, porque se eu quisesse podia chegar ao capítulo 4, até o capítulo 6, quando o apóstolo Paulo faz um paralelo entre as duas esposas de Abraão, a esposa escrava e a esposa livre, que era Sara. E faz um paralelo com a lei e a graça. Da maneira como Deus ordenou a Moisés, a Abraão, que mandasse a sua esposa árabe fora de sua casa e ficasse com Sara, também Paulo declara ficar com a graça e deixar de lado a lei. E é o que nós fazemos. Agora diz aqui em Gálatas 3, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e à voz, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que dá o Espírito Santo e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então aqui nós temos uma declaração muito clara, e concluindo, nós temos aqui: antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. Está bem clara essa colocação que fazemos. Temos aqui a pergunta da Juliana Marques, lá de Praia Grande. É sobre o jejum. Rapidamente, pastor, ela quer saber se o jejum pode ser apenas de abstinência de alimentos ou pode ser também abstinência de alguma outra coisa que a pessoa goste muito de fazer e tudo, e ela vai jejuar, ela vai se abster por um período de tempo, por um propósito. E também aqui se o jejum ele serve para alcançar o perdão de pecados, as bênçãos de Deus e também algumas respostas da parte de Deus por alguma coisa que a pessoa está vivendo. A finalidade do jejum, pastor. Nós temos aqui no capítulo 6 de Mateus, a palavra de Jesus, no versículo 16 até o versículo 18, não é completo, mas diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Então aqui está muito claro a palavra de Jesus nesse particular, e criando um adendo à pergunta feita, podemos fazer jejum de qualquer meio que nós temos assim, de preferência, deixar um certo período de se alimentar daquilo, porque fazemos isso no sentido de agradar a Deus e procurá-lo com maior empenho. Então este é o princípio do jejum, de nos aproximar mais de Deus e alcançar dele, ao lado da oração, as bênçãos que precisamos. Pastor, ele que deseja se jejuar, se separar para o Senhor, ele pode se abster por um período da internet? Hoje é tão comum jovens aí com aparelhos nas mãos, acessando a internet, acessando o Facebook. Com certeza para eles vai ser um esforço muito grande essa abstinência do aparelho por um período de 20, 30 dias.
conforme eles assim fizerem um propósito. Isso é possível, pastor? É possível, porque tudo que compromete a nossa vida espiritual, se nós pudermos nos abster, será melhor para nós continuarmos em nossa carreira espiritual. De modo que o jejum declarado na Bíblia Sagrada, o jejum de alimentos, e pode ser em outro sentido, mas que vive principalmente a nossa aproximação de Deus. Não é meio de justificação, mas é meio de santificação, de aproximar-nos de Deus dentro das nossas possibilidades e assim agradar a Deus.